Olá, boa noite. Peço desculpas pelos problemas técnicos. Pessoal, consegue me ouvir? Consegue me dar um ok? Perfeito. Bom, meus queridos irmãos, meu nome é Gustavo Brioli Stosch, eu sou um dos palestrantes aqui da Fraternidade Jesus Amigo. Gostaria de só fazer alguns lembretes antes de iniciarmos a palestra de hoje, tá? Rapidinho, 1 minuto. Lembrando que as nossas lives da Fraternidade Jesus Amigo sempre ocorrem todos os dias, às 9 e às 20 horas. Então, todos os dias, podem procurar a nossa página inicial lá do Facebook, na Fraternidade Jesus Amigo, que você vai ter um palestrante e com os temas sendo abordados, tá bom? E antes da prece inicial, pedimos também para você não esquecer, tá, meus queridos irmãos, de entrar na página principal e realizar suas inscrições para justamente as preces de irradiação, tá bom? Que são muito importantes para nós e para nossas famílias, para nossos entes queridos à nossa volta. Também peço para que você pegue uma jarra, uma garrafa de água, um copo de água e coloque do lado do seu notebook, do seu computador, do seu celular, para que esta água possa ser fluidificada no decorrer da nossa palestra, tá bom? Não esqueça de ativar as notificações do Facebook e se inscrevam sempre no canal da Fraternidade Jesus Amigo pelo Facebook, tá? No sininho, vai lá, faz a inscrição lá para você receber os nossos comunicados das nossas palestras e demais eventos da nossa fraternidade, tá bom? Então tá, meus queridos irmãos, vamos lá. Você que já deu tempo de pegar sua aguinha, colocar aí do seu lado, vamos à nossa prece inicial da nossa palestra de hoje. Querida espiritualidade amiga, aqui estamos, neste domingo, neste horário, parando nossas atividades para nos dedicarmos totalmente a essas leituras que aqui serão realizadas, essas leituras que nos trarão reflexões edificantes. E por isso pedimos, com muita humildade e simplicidade, a energização, as boas vibrações do plano espiritual, bem como de nosso maior Criador, Engenheiro do Universo, nosso querido Jesus. Que nossos lares possam receber as visitas dos missionários, mensageiros, enfermeiros e médicos do plano espiritual. Que a nossa água, que é aqui disposta ao nosso lado, no decorrer da palestra, possa ser fluidificada conforme a necessidade de cada um dos elementos de nossa família que aqui estão em nossos lares. Que a palavra amiga, a palavra que conforta, a palavra que orienta, que nos dá coragem diante do medo, possa ecoar não só em nossos pensamentos, mas ecoar a quilômetros e quilômetros de distância, levando a boa nova a encarnados e desencarnados, de familiares, amigos e desconhecidos. Pedimos que em nossos lares, durante a execução dessa palestra, nossos guias, nossos anjos da guarda, possam ser energizados, recompostos em suas energias, para que eles continuem a tarefa de nos auxiliar em nossa caminhada aqui neste orbe do planeta Terra, que eles possam continuar a ter condições, esses queridos irmãos benevolentes que têm tanta tolerância e paciência conosco, de nos ajudar a cada segundo, a cada minuto, a cada hora, a escolha do nosso livre-arbítrio. Agradecemos muito ao nosso querido Jesus, ao nosso plano espiritual, ao nosso Criador, por essa oportunidade. Que possamos fazer bom uso
dessas leituras edificantes que aqui serão realizadas. Que possamos ter uma ótima palestra com a bênção do todo. Que assim seja e assim se realize. Muito bem, meus queridos irmãos. Novamente ao pessoal que está chegando agora, eu sou Gustavo Glóris Tocha, sou um dos palestrantes da Fraternidade Jesus Amigo, tá? E o tema de hoje a nossa palestra é dando continuidade, tá? Aos estudos do Evangelho segundo o Espiritismo, tá ok? Que é este livro aqui formidável, que é praticamente o guia do bem viver, não é mesmo? Codificado e escrito pelo Allan Kardec. E o tema de hoje, meus queridos irmãos, nada mais é que um tema que ele vai causar uma grande reflexão para nossas próximas semanas e meses. Isto mesmo, que é o emprego da fortuna. Este tema ele está associado ao capítulo 16, tá? Não se pode servir a Deus e a Mamon, tá? Do Evangelho segundo o Espiritismo. Os itens são dos itens 11, 12 e 13, se vocês quiserem anotar e fazer a sua própria pesquisa, tá bom, meus irmãos? Então vamos à leitura e depois as considerações sobre este tema, que é bastante curioso e vai nos prender bastante a atenção. Vamos lá. Emprego da fortuna. Não se pode servir a Deus e a Mamon. Lembrai-vos bem disso. Vós que estáis dominados pelo apego ao ouro, que veridireis a alma para possuir tesouros, porque estes vos podem elevar acima dos outros e dar-vos os gozos das paixões. Não. Vós não podeis servir a Deus e às riquezas. Se, pois, sentis vossa alma dominada pela cobiça da carne, apressai-vos em sacudir o jugo que vos oprime. Porque Deus, justo e severo, vos dirá: que fizestes, econômo infiel, dos bens que te confiei? Esta poderosa mola das boas obras só te serviu para a tua satisfação pessoal? Qual é, pois, o melhor emprego da fortuna? Buscai no amai-vos uns aos outros a solução do problema. Aí está o segredo da utilização das riquezas. Aquele que está animado de amor ao próximo tem traçada a sua linha de conduta, pois o emprego agradável a Deus é a caridade. Não essa caridade fria e egoísta, que consiste em repartir em torno de si o supérfluo de uma existência faustuosa. Mas essa caridade cheia de amor, que busca a desgraça e ergue sem humilhar. Rico, dá de teu superfluo. Faze ainda mais, dá um pouco do que te é necessário. Porque isso ainda é supérfluo, mas dá com prudência. Não repilas o pranto pelo temor de ser enganado. Busca a origem do mal. Consola primeiro, informa-te depois e repara se o trabalho, os conselhos, o próprio afeto não serão mais eficazes que a esmola. Difunde ao redor de ti, com caridade, o amor de Deus, o amor do trabalho, o amor do próximo. Coloca tuas riquezas nas bases que nunca faltam das boas obras e terás grandes lucros. A riqueza da inteligência deve servir-te tanto quanto o ouro. Difunde ao redor de ti
os tesouros da instrução e espargue entre os teus irmãos os tesouros de teu amor, e eles fluidificarão. Cheveros, Bordeaux, 1861. Quando considero quão breve é a vida, impressiono-me dolorosamente por vossa incessante preocupação, cujo objetivo é o bem-estar material. E enquanto dais tão pouca importância e consagrais pouco ou nenhum tempo ao aperfeiçoamento moral, que vos será computado pela eternidade. Ao ver a atividade que desenvolveis, disser-se-á que se trata de uma questão do mais alto interesse para a humanidade, quando, em geral, se trata apenas de vos colocar em condição de satisfazer necessidades exageradas. A vaidade entregar-vos a excessos. Que penas, que cuidados, que tormentos, quantas noites em claro para aumentar uma fortuna, muitas vezes já mais que suficiente. Para acúmulo de vossa cegueira, não é raro ver pessoas que têm um apego imoderado à fortuna e aos gozos por ela proporcionados, sujeitarem-se a penosos trabalhos, gabarem-se de existência dita de sacrifício e de méritos, como se trabalhassem para os outros e não para si mesmos. Insensatos, julgais que vos serão tomados em consideração os cuidados e os esforços, cujo móvel são o egoísmo, a ambição ou o orgulho. Enquanto vos descuidais do vosso futuro, bem como dos deveres de solidariedade fraterna, impostos a todos que gozam das vantagens da vida social, só vos lembrastes do vosso corpo, seu bem-estar e seus prazeres eram o supremo objetivo de vossa egoística solicitude. Por aquilo que desaparece, negligenciastes vosso espírito, que vive sempre. Esse Senhor, tão querido e acariciado, tornou-se o vosso tirano. Domina o vosso espírito, que se tornou seu escravo. Seria este o objetivo da existência que Deus vos deu? Um espírito protetor, Cracóvia, 1861. Sendo o homem o depositáfio, o gerente dos bens que Deus põe em suas mãos, severas contas ser-lhe-ão pedidas do emprego que deles haja feito, em virtude do livre arbítrio. O mau uso está em deles vos servirdes apenas para satisfação pessoal. Ao contrário, o emprego é bom sempre que resulte num bem-estar para outrem. O mérito é proporcional ao sacrifício que vos impondes. A beneficência é apenas uma das maneiras de empregar a fortuna. Consola a miséria atual, aplaca a fome, preserva contra o frio e dá abrigo àquele que não o tem. Mas um dever, também imperioso e meritório, consiste em evitar a miséria. Eis, sobretudo, a missão das grandes fortunas, pelos trabalhos de toda sorte que podem mandar, executar, e ainda, quando repudassem em seu proveito legítimo, nem por isso deixaria de existir o bem, porque o trabalho devolve a inteligência e eleva a dignidade do homem,
sempre ávido de poder dizer que ganha o pão que come, enquanto a esmola o humilha e degrada. A fortuna concentrada em uma mão deve ser como um manancial de água viva, que esparge a fecundidade e o bem-estar ao seu redor. Ó, vós ricos, se empregardes conforme a lei do Senhor, vosso coração será o primeiro a mitigar a sede neste manancial de beneficência. Tereis na vida os inefáveis prazeres da alma em lugar dos gozos materiais, do egoísta que vos deixam vazio o coração. Vosso nome será bendito sobre a terra, e quando a deixardes, o soberano Senhor vos dirigirá a palavra da parábola dos talentos. Ó, bom e fiel servo, participa dos gozos de teu Senhor. Conhecimento. Nesta parábola, o servo que esconde na terra o ouro que lhe foi confiado não é, por acaso, a imagem do avarento em cujas mãos fortuna se torna improdutiva? Se, entretanto, Jesus fala principalmente das esmolas, é porque naquele tempo e no país em que vivia não eram conhecidos os trabalhos que as artes e as indústrias criaram depois e nas quais a fortuna pode ser empregada utilmente para o bem geral. A todos aqueles que podem dar pouco ou muito, direi, pois, fazei esmolas quando necessário, mas sempre que possível, convertei em salário, a fim de que não envergonhe quem a recebe. Fenelon, Audier, 1860. Queridos irmãos, que bacana. Há muito a ser entendido, né, nas colocações, muitas observações e bastante puxão de orelha, não é mesmo, meus irmãos? Quanto nos é passado, né, nas leituras, né, de qualquer nos livros espíritas, né, que nós lemos, nas transcrições, nas psicografias, né, em que deixa claro, às vezes é muito mais penosa a encarnação de um de nossos irmãos abastardos na matéria do que aqueles que mitigam na pobreza. Muito mais será cobrado. E isso começa o nosso entendimento sobre a leitura de hoje, sobre o emprego da fortuna. Como deixa claro no primeiro parágrafo, né, orientado, né, porque no capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o capítulo 16, não se pode servir a Deus e a Mamon, especificamente falando sobre a condição do livre-arbítrio e o uso do espírito junto com a matéria, né? E aí nós temos vários tópicos, como a salvação dos ricos, guarda-se da avareza, Jesus em casa de Zaqueu, parábola do mal rico, parábola dos talentos, utilidade providencial da fortuna, desigualdade das riquezas, e começa as introduções dos espíritos, tá? Codificados por Allan Kardec, que é a verdadeira prosperidade, e o item de hoje, que é o emprego da fortuna. E justamente no primeiro e segundo parágrafo, que justamente foi a codificação passada por Kardec de Cheverry em Bordeaux, 1861, que é Jean-Louis-Annie Modélin Labefré Cheverus, cardeal e arcebispo de Bordeaux, em 1861. Ele justamente começa o texto com o alerta. Não se pode servir a Deus e a Mamon.
Quem é Mamon, meus queridos irmãos? Apesar que já devem ter abordado muitos outros palestrantes, né, porque é uma sequência dessa apresentação de palestras, desses temas. Mamon é um termo, né, derivado da Bíblia. É usado para descrever riqueza material ou cobiça. Às vezes é personificado como até uma divindade. E no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 24, e do Lucas, capítulo 16, versículo 13, é bem evidenciado isso, sobre a orientação. Não se pode servir a Deus e a Mamon. Ou é um ou é outro. Mas vamos entender como é que, no decorrer da leitura, da exemplificação e considerações do texto. No Evangelho de Mateus e no Evangelho de Lucas, fica claro: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não pode servir a Deus e a Mamon. Fica claro, né? Já ficou alerta de Mateus e Lucas em seus evangelhos. E Cheverus, na codificação de Kardec, já começa claro, né, em reforçando essa frase. Não se pode servir a Deus e a Mamon. E aí ele começa a discernir a sua exemplificação, exemplificada por Kardec, em que justamente ele nos orienta a paixão sobre o ouro, né? Então, Cheverus deixa claro que a soberba é a cegueira que o ouro traz. E eleva-se te faz te elevar perante os outros. Então a conquista do ouro excessiva te faz realmente te elevar-se diante do seu próximo. Isso é uma condição humana. Isso é uma condição de nós, seres humanos. Nós temos esse perfil de termos essa condição. Por isso que estamos aqui, caindo, levantando e aprendendo. Porque, se estamos aqui, somos falhos. Lembre-se sempre disso, meus irmãos. Então, Cheverus é muito enfático em dizer como é que o ouro traz a cegueira para em nossas vidas, né? E aí já começa a entrar no âmbito da matéria excessiva. Porque ele deixa bem claro que é necessário que você se reflita se o ouro ou a matéria que começa a se tornar uma cobiça, começa a lhe frangir a carne, a alma. E recomenda que, sabendo que Deus, nosso Criador, Jesus, nosso engenheiro maior do nosso universo, sendo ambos bons e justos, irão te questionar em seu íntimo. O que fizestes? Então, Cheverus, ele deixa claro que é interessante que a gente possa se recompor e comece a fazer uma própria análise de nossa postura com relação ao uso, à conquista do ouro. Correto? Porque, de alguma forma, algo vai te tocar para que você justamente se recomponha-se e faça a sua reflexão. Você mesmo, dependendo, poderá ser cobrado pelos seus atos, devido à ganância empregada em cima do ouro, em que se torna uma soberba. E, em si, a sua própria consciência também irá te cobrar. Podem ser feitos anos e anos e anos em que você evite, você anule o mal-estar que a consciência irá te reportar, porque a consciência é ligada ao seu íntimo. Por isso falamos sempre, em todos os estudos aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, um termo, reforma íntima. Não é mesmo? Então, Cheverus já deixa claro que é necessário, a partir do momento que você sente que a cobiça, você tem cobiça pela matéria, tem cobiça pelo ouro, tá? Isso começa a afligir-lhe a carne, e ele vai explicar isso mais à frente.
Outros relatos também explicaram isso mais à frente, por que afligir a carne, tá? É necessário que você se acalme e reflita, recomponha-se e procure no seu eu interior uma conversa consigo mesmo, se isto é bom ou não. E ele começa as advertências, que é relatado por Kardec. Qual o melhor emprego da fortuna? Cheverris faz essa pergunta. Qual o melhor emprego da fortuna? Aqueles que não têm condição material nenhuma, que seja influenciado pelo amai-vos uns aos outros e busque a solução para munir-se de amor ao próximo, caridade de coração, sem frieza e sem egoísmo, caridade pura, caridade de coração aberto, que ajuda a erguer o próximo sem humilhar. Mas Cheverris também alerta para que aqueles que têm condições materiais, além de seguir este roteiro, os que não têm condição nenhuma, que é ser influenciado por amai-vos uns aos outros, o amor ao próximo incondicional, a caridade de coração, deixando de lado totalmente a frieza e o egoísmo, ele ainda instrui e adverte. Doe o que ultrapassa a sua necessidade. É mais do que necessita em matéria. E ele cobra a forma de doar essa matéria. Mas doe com prudência e sabedoria. Sim. Por que sabedoria ao doar a matéria? Porque nada adianta. É como se você estivesse empurrando um problema para o outro. Doar, como eu disse no início da palestra, às vezes aqueles que serão mais abastardos com a matéria em abundância, mais serão cobrados após o desencarne. Aqueles que estão em pobreza total, às vezes, serão mais considerados na balança pelas oportunidades que não tiveram. Que lhes falta matéria, lhes faltam condições. E aí Cheverris deixa claro: doe com prudência e sabedoria. E sabedoria por quê? Antes de doar, estude o mal do próximo. Estude o que aflige aquele irmão. Consola primeiro. O conselho e o afeto são mais eficazes que a esmola. Às vezes, alguém te pede uma esmola realmente na rua, e você, para querer justamente, rapidinho, se desfazer daquele problema, simplesmente entrega a moeda àquele pedinte. Isso quando às vezes se negam. Quantos, em nossa reflexão, eu como palestrante de vocês, que estão me ouvindo em seus lares, reflita, quantas vezes nós já fizemos isso? Correto? Ou então, numa parada de sinal, que é quase impossível realmente conversar, a gente foi lá, sabendo da caridade, que a gente tem que praticar a caridade, a gente foi lá e deu uma moeda. Será que pode ter sido até de coração, mas não foi para ficarmos livres daquela situação? E aí, Cheverris nos faz refletir essa condição, meus irmãos. Quando poderemos doar a matéria com sabedoria? Quando iremos tirar um tempo nosso para pesquisar aquele irmão que é pedinte? O que aflige ele? Será que o consolo de um oi, tudo bem com você, meu irmão? Como é que você está? Como é que está de saúde? Como é que está a família? Só o consolar já não ajudaria naquele momento. O ombro amigo não o ajudaria naquele momento. Reflitam, meus irmãos. E ele em Cheverris deixa claro, aquele que é abastado em matéria, que aplique suas riquezas em sua base, em boas obras de caridade,
instruindo com exemplos os seus familiares. Ou seja, aquele que é abastardo em matéria, ele pode muito bem ser um exemplo de bom uso daquela matéria, mas desde que faça o bom uso do matéria em paralelo com as boas ações humanitárias, com as boas ações em caridade. E isso é servir de exemplo, a qual Cheverris deixa bem claro. Então, usar com sabedoria nada mais é dividir a riqueza de inteligência com a conquista do ouro. Olha a orientação bacana. Já no item 12, meus amigos, que é o parágrafo 3, que foi justamente codificado pelo Kardec, por um espírito, pela orientação de um espírito protetor, né, de Cracóvia, em 1861, esse espírito protetor começa a ponderar e também a afirmar algumas colocações de Cheverris. Então aqui, no parágrafo 3, né, do parágrafo 3 do item 12, ele deixa bem claro, esse espírito protetor, a vida é passageira. Preocupa-se os espíritos pelo bem-estar material e quase nada ao aperfeiçoamento moral. Ou seja, realmente é uma condição a que a nossa sociedade nos impõe. Nós somos criados a servir e consumir. Vale de nosso próprio arbítrio, não nos é orientado. E um dia eu espero que seja, que o Espiritismo seja um estado de vida, um processo na evolução do ser humano. Todos somos espíritos, correto? Um dia chegará essa condição. Mas enquanto não chega, nós somos influenciados pelo que a sociedade nos impõe. E nisso nós fazemos nossas escolhas. E muito parte dessa orientação da sociedade é consumir. É servir e consumir. A nossa doutrinação espiritual, ela acontece com base no nosso livre-arbítrio. Então, o Espírito Protetor deixa bem claro isso, como é que isso condiz naquele período em que o Evangelho segundo o Espiritismo foi pontuado, foi escrito, ele deixa bem claro hoje. A vida é passageira, preocupa-se os espíritos pelo bem-estar material, quase nada ao aperfeiçoamento moral. Então, está muito ligado ao nosso dia de hoje. Quantos familiares estão nessa caminhada? Quantos amigos? Quantos colegas de trabalho estão nessa caminhada? E esquecem totalmente da reforma íntima. E isso será um peso muito grande após o desencarne. O Espírito Protetor também deixa claro que essa cobiça pelo ouro, essa escolha por mamon, lhe faz ter a vaidade, que te entrega os excessos. Necessidade altíssima de consumo te torna vaidoso e que te faz praticar excessos. E ele alerta esse espírito protetor do desgaste do espírito e do corpo que é causado no decorrer da vida de cada um de nós por diversos males, tormentos, noites mal dormidas, para aumentar uma fortuna em que às vezes ela já é até suficiente. Isso nos colocamos no nosso ponto de vista. Será que eu não realizo em excesso o meu trabalho? Será que eu está faltando me dedicar um tempo para mim? Será que há algum problema comigo? Meus irmãos,
Se todos trabalhamos excessivamente, é porque algum problema tem. Às vezes, não é nem dedicado essa consideração ao que está colocado na palestra de hoje. Não se dedicar a Deus e a Mamon, somente a Deus. Mas às vezes são tantas preocupações cotidianas que às vezes nós estamos querendo justamente precaver um futuro. Não ter um futuro de dificuldades. Isso é muito comum entre nós, meus irmãos. Mas e a cautela? Né? E a reflexão diária que a gente é necessário, nós somos convidados a fazer, todos, então, principalmente nós do meio espírita, em que sempre nas lives são realizadas na Fraternidade Jesus Amigo, muitos palestrantes colocam, que reflita, tira um momento do dia para refletir. Que isso serve para a gente também. Será que não estamos dedicando demais a Mamon, esquecendo do espírito, da reforma íntima? O mundo está realizando diversas mudanças e com certeza uma delas, no futuro, será olharmos mais o espírito do que a corrida pelo ouro. Isso é fato, meus irmãos. Mas nós que já temos essa consciência, essa vivência, esse conceito de sempre estarmos em nossa reflexão diária, temos que continuar nossa tarefa. Trabalha, ora e vigia. O mais difícil estamos já realizando, que é o trabalho. E ainda chegará o momento do vigiar sempre. Então, temos que ter muito cuidado para nós mesmos, nosso meio, nós que temos o conceito total espírita, nós que estamos sempre aprendendo dentro da doutrina espírita a elevarmos, a realizarmos a nossa reforma íntima, se não estamos, sem querer, nos dedicando a Mamon em nossos trabalhos e excessos. Que seja como reflexão. O espírito protetor continua a fazer as suas observações, conforme Allan Kardec, de que todo esforço realizado neste exemplo que eu citei acima, né? Todo esforço realizado neste desgaste do espírito e do corpo por males, tormentos, noites mal dormidas, justamente para aumentar uma fortuna que às vezes já lhe é necessária. Deixa claro, alimenta unicamente o egoísmo, a ambição e o orgulho. Sim, meus irmãos. Como é bendita essa colocação do espírito protetor. Você se esgota em trabalho para aumentar uma fortuna que já é sustentável para você, pro resto da sua vida, pro resto da sua família, e com isso você aumenta essas mazelas do nosso espírito, que é o egoísmo, a ambição e o orgulho, prejudicando novamente o futuro seu pós-desencarne. Mas lhe será cobrado pós-desencarne. O espírito protetor deixa bem claro, tendo riqueza satisfatória ou não, meus irmãos, é necessário sempre realizar deveres de solidariedade fraterna, como disse Cheverris lá no início. Sem condições materiais, seja influenciado, amai-vos uns aos outros, busque a solução para munir-se de amor ao próximo, caridade de coração, sem frieza e egoísmo. E aqueles que têm condição, além de realizar todas essas tarefas, doem, mas doem com sabedoria. E o espírito protetor, novamente, relata esta orientação. Tendo riquezas satisfatórias ou não, realize deveres de solidariedade fraterna. Sempre, meus irmãos.
e ele finaliza. Foca no corpo e esquece do espírito. Os irmãos, nossos queridos, o ser humano em si sempre foca no corpo e esquece do espírito. Ou seja, foca na conquista material e esquece totalmente de lapidar o espírito, trabalhar o espírito. Ou seja, Mamon domina seu espírito e você se torna, e esse seu espírito se torna escravo de Mamon. E aí ele termina com a pergunta: seria este o objetivo da existência que Deus te deu? Esse espírito protetor, deixa claro. E aí, Kardec nos conduz nessas orientações com o terceiro relato, no item 13, no parágrafo 4, meus irmãos, de Fenelon. Fenelon foi um escritor político, orador educador e arcebispo de Cambraim. E Fenelon, dentro dessa instrução dos espíritos, ele também corrobora com as orientações do espírito protetor e também de Chevreys. Fenelon explica: sendo um homem responsável pelo seu arbítrio, pelo seu livre-arbítrio, ele se torna gerente dos bens que lhe são entregues por Deus. E alerta: dentre o mau uso ou não, sugere sempre o uso da beneficência. Meus queridos irmãos, o que Fenelon quis dizer com beneficência? O que é beneficência? É a ação única de fazer o bem, benefício, levado ao próximo com bondade ou dinheiro. Então, na dúvida do mau uso ou não, seja beneficente. Já é um bom princípio, já é um bom caminho, meus irmãos. E ele alerta, Fenelon, alerta aos ricos em abundância. Alerta porque a todo momento o aprendizado bate à nossa porta, meus irmãos. A todo momento somos sugeridos a praticar o bem. A todo momento os exemplos são dados à nossa volta. E aquele que realmente se dedica totalmente a Mamon e não a Deus, eis o alerta de Fenelon. Duras serão a colheita de sua plantação. Duras serão o pós-desencarne. Duras serão a realidade que os abastardos em riquezas irão receber. Como disse uma vez Jesus, tome-te aqui o pagamento da sua seara. E isso nos faz refletir que quanto também nós que temos a consciência, essas oportunidades batem à nossa porta, né, meus queridos irmãos? Não somente a questão do pedinte, mas na leitura de Fenelon fica claro em como temos que tomar muito cuidado com a prática da caridade, a prática justamente de doar essa condição material e saber diversificar, saber pulverizar, saber colocar nos devidos locais, nas devidas pessoas que realmente necessitam. Às vezes, nos prendemos tanto à caridade, a uma única pessoa, achando que estamos no caminho correto e não estamos.
Às vezes estamos instigando tanto aquele nosso irmão a não seguir com as próprias pernas, porque existe um porto seguro atrás dele, que somos nós, que ali achamos que estamos praticando a caridade, e não. Essa caridade é infundável, porque há milhões querendo ser ajudados, meus irmãos. E é isso que cabe a nossa reflexão. Será que eu estou ajudando ao máximo que eu posso? Será que não é válido diversificar essa caridade de bens materiais, ajudar mais pessoas com quantidades menores? Às vezes a assertividade será melhor, meus irmãos. Mas, como diz Cheverris lá atrás, que você saiba usar essa riqueza, né, com sabedoria. Fenelon, deixando esse alerta para os ricos e discernindo bastante essa informação a qual nós resumimos, termina com a orientação: seja pobre sempre que possível, para se colocar no lugar daquele que é necessitado. Interessante que isto mesmo que possamos estar em um momento abastados de condições financeiras, abastados de matéria, que a gente possa em nosso íntimo sempre colocar no lugar daquele do necessitado. Porque a partir do momento em que você se coloca no lugar do necessitado, você vai começar a ter uma amplitude de entender o que aquela riqueza lhe é necessária. Olha que interessante. Sim. Porque a partir do momento que você não tem esse processo de empatia com o próximo, você se colocar no lugar do próximo, você não começa a ter esse discernimento sobre até que ponto essa conquista virou um vício, até que ponto você acha que não, mas você está focado em mamon, não está mais focado em Deus. Está mais focado na sua reforma íntima. Isso serve como um alento e um puxão de orelha para a nossa reflexão diária de sempre. Né? Então, seja pobre sempre que é possível, para se colocar no lugar daquele que é necessitado. Então, que nós possamos ter a paciência conosco mesmo, para colocarmos isso em prática, porque em nosso íntimo, quando realmente conseguimos conquistar uma estabilidade financeira, principalmente nessa situação, que possamos justamente dizer: já basta o que eu tenho. O que eu tenho é necessário para viver. Por que não ajudar mais ainda os próximos? Não é mesmo? Que isso sirva de reflexão bastante para a gente. Bom, meus queridos irmãos, nossa, quanta orientação bacana, né, de Cheverres, do Espírito Protetor e de Fenelon. Né? Quanto temos que nos colocar em nossa reflexão em reforma íntima, para que possamos colocar em prática todas essas orientações, porque aqui nos é colocado as armadilhas em que estamos no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, sem querer, achamos, será que realmente nós estamos juntando bens materiais para o futuro próximo, para uma, vamos dizer entre aspas, para uma aposentadoria, né? Uma aposentadoria mais agradável, sem preocupações, mas já não é necessário, já não temos o que é necessário. Acho que é isso que é a nossa reflexão maior de hoje, porque a partir do momento que nós já estamos na seara do bem, na seara da caridade, nós sabemos que todos os atos, a todo momento, a caridade bate às nossas portas, não é mesmo? Então, que possamos também ter uma maior atenção especial à conquista das matérias. Porque, bem disse, nós sabemos em várias outras orientações de palestrantes aqui da casa, que foi bem evidenciado que não podemos ter matéria, sim. A matéria é necessária para o nosso caminhar aqui nesta encarnação deste órbito chamado planeta Terra. Ela se faz necessária, mas, como tudo na vida, ela tem que ser bem dosada. E, às vezes, nós estamos nesse processo tão interessante, né, de caridade, sabemos que
praticamos a nossa atividade em uma casa, praticamos doando o nosso tempo a uma casa e esquecemos que às vezes estamos nem tanto assim no caminho correto. Às vezes a riqueza está lá em abundância e não fazemos nem bom uso dela, não é mesmo? Então, que possamos tirar bom aprendizado dessa leitura de hoje e que possamos colocar em prática daqui em diante. Meus queridos irmãos, agradeço pela oportunidade de entrar nos lares de vocês, levando a boa nova. Sou grato por essa oportunidade. E não se esqueçam, todos os dias, entre 9 horas e 20 horas, temos live aqui na Fraternidade Jesus Amigo, tá bom? Então, agradeço por essa oportunidade. Vamos fazer a nossa prece final para encerrarmos a nossa palestra, tudo bem? Queridos irmãos, aqui estamos finalizando mais este culto no lar, que nos é tanto benéfico. Na leitura de hoje, nos foi orientado e evidenciado o tamanho da preocupação que temos que ter com a conquista dos bens materiais. A conquista dos bens materiais é necessária, mas é mais necessário ainda usá-la com sabedoria. Assim, elevamos nosso pensamento ao plano espiritual, pedindo sabedoria aos nossos amigos espirituais. Sabedoria para conseguirmos conduzir em harmonia a nossa reforma íntima, a nossa reforma moral com a conquista dos bens materiais que nos é necessária nesta caminhada aqui, neste orbe do planeta Terra. Agradecemos muito a orientação repassada, agradecemos muito essa oportunidade, agradecemos muito a presença dos missionários e mensageiros, médicos e enfermeiros em nossos lares. Agradecemos muito a água que foi fluidificada conforme as nossas necessidades biológicas de nossos familiares. Agradecemos muito a presença de nossos guias espirituais e mentores. Que possamos fazer bom uso, hoje e sempre, desta orientação passada, dessa palestra de hoje. E que possamos sempre estar no caminho do bem, no caminho do amor, no caminho da paz. Que assim seja e assim se realize. Muito bem, meus irmãos, muito obrigado por essa oportunidade. Agradeço a todos, uma boa noite e até a próxima live, tá? Abraços fraternos, sempre.